ponto de vista financeiro não deu certo, do ponto de vista empresarial deu muito certo. Eu mandava um cara embora porque estava sem capacete na minha obra. Uma segurança ilusória, né? Falar que vai fazer a casa por preço fechado. O erro tem que servir para crescer, para aprender. E tem diversos desafios, né? Em relação a alterações de projeto, falta de mão de obra. E a pessoa que não está aderida a essa cultura, ela se exclui sozinha. Esteja sempre entrevistando pessoas, sempre esteja falando com pessoas no mercado. Não aceite o não como resposta quando o não te atende. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui, conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e está aqui comigo hoje o Guilherme Junqueira, que é cofundador e head de produto da Mais Controle. E aí, Guilherme, animado? E aí, Laila, bora lá para mais um. Estou muito animado de ouvir essa história dessa dupla aí de empreendedores, né? Que eu admiro muito e que são nossos clientes aqui na Mais Controle desde 2021. A gente está aqui com o Marcelo Yanai, que é CEO e sócio fundador da Yanai Construtora, e o João Ferrão, que é CEO e sócio da Yanai Construtora também. E eles vão compartilhar com a gente um pouquinho da trajetória deles no mercado da construção. E nada mais importante do que ouvir a trajetória de quem está na ponta, porque traz muita inspiração para a gente, muita dica prática, para que outros empreendedores também se inspirem, não é mesmo? Muito obrigado, Laila, Guilherme, é um prazer aqui estar falando com vocês, podendo compartilhar aí a nossa história, um pouquinho da nossa história, né? Passar aí um pouquinho para vocês aí como que a gente começou, nossa trajetória, nossos planos, e vamos lá. Boa tarde, gente, é um prazer estar aqui. Vamos embora, vamos para cima, vamos compartilhar a história aí, vamos agregar para todo mundo. É um prazer. Pessoal, então vamos contar para a galera que está ouvindo aí quem que é o João, quem que é o Marcelo. Então, eu sou o João, engenheiro civil, 38 anos, natural de Campinas, São Paulo, casado, 2 filhos e alguns anos nessa caminhada aí, acho que eu estou completando agora 18 anos de construção civil, de mercado imobiliário. Nesse percurso já trabalhei na área predial, já fiz prédio, casa, hospital e nesses últimos anos à frente da Yanai, agregando aqui, trazendo conhecimento nessa batalha que é ser empreendedor nesse nosso país. Bom, meu nome é Marcelo Yanai, eu sou natural de Osasco, São Paulo, eu morei muito tempo em São Paulo, sou engenheiro civil, sou casado, tenho 2 filhos, 43 anos hoje. Eu fiz engenharia civil em Bauru, foi quando eu tomei gosto aí pelo interior de São Paulo, né? A gente sai de São Paulo daquela loucura toda. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar no interior, foi onde eu conheci Bauru, né? Onde eu estudei. E foi onde eu escolhi iniciar minha carreira de empreendedorismo aí. Minha carreira de empreendedorismo ficou estranha, né? Foi onde eu escolhi iniciar minha jornada de empreendedorismo no interior de São Paulo. Já formou abrindo construtora? Não. Foi o contrário. Eu comecei no mercado em São Paulo, em grandes incorporadoras de capital aberto na Bolsa, né? Foi onde eu conheci o João em 2010. Estou desde 2007 no mercado imobiliário, 18 anos também, aí trabalhando com incorporação e construção. E até 2016 trabalhei nessas grandes empresas, algumas multinacionais, empresas com mais de 180 mil funcionários. E foi quando eu resolvi empreender, né? Fui picado pelo vírus aí do empreendedorismo, eu resolvi empreender. E desde 2017, né, na verdade, que é a minha empresa, é o contrato social aqui da minha empresa, a gente vem empreendendo. A Yanai hoje completa 8 anos de história. Então, vocês trabalharam juntos, né, em uma grande empresa. O que vocês faziam especificamente dentro dessa empresa? Eu e o João, a gente era par, na verdade, né? A gente fazia coordenação de obras de grandes empreendimentos. Então, a gente tinha uma equipe em cada obra, né, em cada canteiro de obra, em torno aí de 5 a 6 empreendimentos, cada um cuidava. A gente tinha um engenheiro em cada obra, né, um grupo de engenheiro, administrativo, estagiários em cada obra, e a gente rodava essas obras fazendo essa gestão desses empreendimentos, todos verticais. Então a gente era par nessa época.
completando a história aí, a gente trabalhou junto durante alguns meses e aí alguns valores já se destacaram, né? Então foi uma amizade que surgiu muito rápido, mas alguns valores ficou claro ali em termos de transparência, ética, caráter, porque era um mercado muito sujo, com grandes empreendimentos, com grandes contratos, então a gente gerenciava grandes construtoras com pouca idade, então a gente via que era um risco do mercado muito ir para o lado negro da força, vamos assim dizer. Então a gente dividiu o caminho nessa hora, o Marcelo foi mais para a área da incorporação e eu segui na parte de canteiro de obra, e quase que 10 anos depois que a gente voltou a se juntar com as bagagens de cada um aí nas trajetórias, né? Então, hoje a gente entende esse histórico e olha para trás e passa muito disso para os nossos colaboradores hoje. Falou, vamos plantar porque o nosso mercado é pequeno, vocês vão se reencontrar lá na frente. Então, a velha máxima de deitar a cabeça no travesseiro, tendo a paz, a consciência de que está fazendo bem feito, lá na frente vai vir. A gente planta para lá na frente a gente colher. Então, hoje a gente está junto aqui, é exatamente isso, é colheita daquilo que a gente plantou lá atrás, em 2010. O que impulsionou aí vocês, assim, vou largar esse mercado e vou empreender? O que foi o estalo ali de ter essa ideia? Veio muito do mercado, de quando eu saí de São Paulo, né, quis fazer esse movimento de volta para o interior, a gente veio para Jaguariúna, né, onde é a nossa sede aqui hoje, e eu via o mercado de construção, principalmente em Jaguariúna, né? Eu fiquei muito tempo em Campinas também trabalhando lá, e eu via que era um mercado um tanto amador, né? Então, como eu atuei em muitas empresas aí com muita tecnologia, né? Muitos processos, muita qualidade, eu quis trazer isso para cá, né? Eu falei, eu acho que eu consigo criar uma empresa que comece pequena, mas com cabeça de empresa grande já. E foi aí que a gente começou, realmente bem pequeno, bem aos pequenos passos mesmo, a gente chegou onde a gente está hoje. Ainda não estamos onde queremos, né? Mas estamos crescendo aí. Vocês começaram juntos a empresa? Não. Primeiro? Exato, aí que tá. Quando eu saí do mercado do mundo corporativo, eu tive uma certa insegurança, né? O Guilherme aí sabe bem como que é empreender, principalmente aqui no Brasil. Então, eu estava em uma empresa super consolidada, super renomada, né? Uma das melhores aí do Brasil, maiores do Brasil. E quando comecei a ter essa vontade de empreender, eu fiquei muito na dúvida, né? Porque metade das pessoas me incentivavam e metade falava, você tá maluco, você tá com 2 filhos pequenos, um recém-nascido, o meu filho mais novo tinha, na época, 6 meses, quando eu resolvi sair, né? E eu tinha um bônus legal, anual, tinha um salário bom, tinha perspectiva de crescimento na empresa. Então, eu fiz um processo de mentoria, um processo de coaching, e quando que foi, né, a mudança de chavinha ali? Eu estava muito inseguro, então eu queria fazer o quê, né? Qual era o meu acordo com ele, né? Eu falei, vamos fazer um plano de transição? Eu vou mudar de empresa, eu quero trabalhar num lugar que eu me demande menos para conseguir fazer o meu trabalho normal nessa empresa, mas à noite ali eu tenho mais tempo para fazer umas coisas em paralelo, né? E a gente estava nessa busca. Foi quando ele foi ficar um período fora, né? No meio das sessões que a gente tinha, né? Acordado ali de fazer. Ele falou, Marcelo, eu vou viajar, eu vou ficar um tempo fora. Nesses 20 dias, eu quero que você faça um plano de como que seria... como que você vai começar a montar a sua empresa. Foi quando ele voltou depois de 20 dias, eu apresentei um plano para ele, né? Ele falou, Marcelo, você tá doido? Por que você está querendo trabalhar em outra empresa para poder aí empreender? Você já tem que empreender a partir de agora. Isso aqui que você me trouxe, eu fiz um projeto de incorporação para ele, né? De um condomínio de casas. Então, já fui atrás do terreno, já fiz um contrato de uma opção de compra do terreno com o corretor, fiz o projeto, um estudo de projeto com o arquiteto parceiro, fiz a viabilidade, mostrei todo o conceito que eu queria, o resultado e tudo mais, para poder apresentar para os investidores já, né? Aí falou, Marcelo, você está pronto para o mercado, cara, para empreender, você não precisa trabalhar em outra empresa para dar esse salto. Aí eu falei, não, então vamos... O meu momento foi um pouco diferente. O Marcelo já estava com a empresa constituída, a Yanai já existia, né?
Eu estava pela Thier von Hein de São Paulo, fazendo um hospital na Baixada Santista. Então, do mundo CLT foi o meu pico, o meu auge como gerente de obra, 450 funcionários abaixo de mim, na minha gestão, só que uma demanda, uma responsabilidade absurda. E aí nasceu minha filha. E aí eu me vi naquele dilema. Falei, eu vou continuar nessa entrega, nessa demanda, ou eu vou mudar de vida? E aí foi a hora que eu fiz a transição e eu optei, falei, não, eu preciso empreender. Então, todas aquelas dores que eu tinha de falta de autonomia, falta de poder de decisão dentro de uma empresa, eu consegui converter nesse momento e falar, não, agora eu sou dono do meu próximo nariz, vou fazer os meus horários, vou equilibrar a minha vida com entrega, resultado, que é muito que a gente tem aqui na Yanai hoje, né? Que a gente cobra e é cobrado por resultado, mas a gente não liga para os horários propriamente dito. Então, a gente consegue equilibrar qualidade de vida com o trabalho, né? E também trazer tudo que a gente tem de bom e de ruim do mercado corporativo para que a gente quer fazer funcionar hoje, né? Então traz para o nosso desenho, para o nosso formato. Então o meu momento foi um pouco diferente do Marcelo, apesar do momento transitório também envolver nascimento de filho, né? Que eu acho que é algo que na nossa cabeça de pais muda bastante o contexto, muda o cenário, a ótica muda, e aí eu fiz essa transição. E graças a Deus, muito certo, muito alinhado até mesmo com o propósito de poder levar isso e compartilhar hoje para uma equipe que está com a gente, levando essa essência. Falar, pessoal, tem que trabalhar, tem que entregar, mas tem que preocupar com família também. Não é a qualquer custo que a gente vai fazer tudo isso, né? Então, acho que é um valor legal aí para a gente levar para o mercado. Então, essa experiência que vocês tiveram aí nesse mercado, né, no mercado corporativo antes de empreender, pelo que eu estou entendendo, foi muito importante para esse empreendimento aí de empreender tá dando tão certo, né? E, enfim, esse aprendizado, né? Vocês acreditam que isso tenha sido contribuído? Até para quem está nos ouvindo e quer empreender, às vezes é interessante, às vezes ter uma experiência antes com uma empresa, né? Enfim. Com certeza, Guilherme. Assim, quando a gente começa, né, a gente sempre tem que buscar, eu brinco que é ou aprender com o irmão mais velho ou comprar tempo, né? Então, hoje, claro, a gente cresceu muito com a bagagem do mundo corporativo, né, de grandes empresas. A gente aplicou muito e via como controle financeiro, por exemplo, numa planilha é perigoso, né? Então, claro que no início a gente começava com planilha, eu era chamado de Zé Planilha, né? Sempre adorei uma planilha, mas não tem como, né? Chega no momento que a gente começa a ter tantas obras que a planilha fica frágil, né? Ela fica muito insegura. Então, o que eu digo assim, ajudou muito essa bagagem de grandes empresas que a gente trabalhou, mas não só também, né? Principalmente nesse momento atual que a gente está, a gente tem feito as duas coisas, né? Aprendido com o irmão mais velho e comprado tempo. Então, a gente tem feito parcerias com muitas pessoas no mercado que já estão, algumas com alguns passos à frente, outras com outras tecnologias ou alguns processos diferentes. A gente sempre vai tentando aprender mais, absorver mais coisas com o pessoal que já está no mercado aí, né? Alguns muito conhecidos aí já do mercado. Então, uma dica que eu dou aí até para quem está começando, né? Se espelha com esse pessoal que já está um passo à frente. Comece, talvez, o primeiro em parceria com alguém que já está fazendo, né? Então, a gente tem muitos investidores, por exemplo, que querem fazer casas para venda e não sabem nem por onde começar. E a gente propõe de fazer uma parceria, né? Quer começar com a gente, a primeira? Você vai aprender e vai ter a segurança de pessoas, de uma empresa que já tem uma bagagem e vai minimizar muito seus riscos, né? Esse movimento é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que você está promovendo um crescimento da sua construtora, você está ajudando outras pessoas também a conquistarem o seu espaço, a aprenderem, né? Isso é muito legal. Como que foi a primeira obra como dono do próprio negócio? Legal, vamos lá. Como eu comecei lá atrás, né? Eu estava com aquele medo, né? Insegurança de começar a empreender com filhos pequenos e tudo mais. Então, o meu foco sempre foi incorporar, né, prédios, que é da onde eu vinha, ou condomínio de casas, né? Só que quando você mexe com coisas um pouco maiores, você demanda um pouquinho mais de tempo, né? O ciclo é bem mais longo, né? Então, eu não podia esperar que o primeiro projeto para ser aprovado na minha cabeça ia demorar um ano e meio, acabou demorando 3 anos e meio meu primeiro projeto, e ainda bem que eu tive essa
premissa de partir para uma segunda renda, né, uma outra fonte para conseguir me manter nesse período enquanto não fosse aprovado, né, os empreendimentos. Foi aí que eu comecei a fazer casas para venda. Então, eu comecei com uma casa, com um amigo, né, como sócios. Ele tinha um terreno que estava parado, um terreno em um condomínio. E foi quando, pesquisando, né, informações de mercado, eu vi que tinha uma possibilidade ali de fazer uma casa. Eu já tinha construído minha primeira casa enquanto eu trabalhava no mundo corporativo. Tinha feito minha casa financiada, né? Então eu já sabia do processo de construção de financiamento. E aí eu casei esses dois mundos. Então a primeira obra que eu fiz como empreendedor foi uma casa de investimento para venda em sociedade com um amigo, de forma alavancada, com financiamento. E qual foi? Vendeu essa casa rápido? Demorou para vender? Como é que foi? No final das contas, o que aconteceu? A gente fez um estudo, né, de mercado para poder vender a casa de forma mais rápida, né, um produto bem líquido ali. Era uma casa de 200 metros quadrados mais ou menos, com 3 suítes e tudo mais. Tinha tudo para ser vendida rápida. Porém, o meu amigo, ele quis continuar com a casa como patrimônio, até como uma forma de segurança para ele patrimonial. Ele comprou minha parte do negócio e manteve a casa alugando, está alugando até hoje. Ela está lá, ele manteve como patrimônio, o inquilino está pagando a casa dele, né, o financiamento que ele ficou e ele está... Acho que rolou um apego sentimental ali com a casa também. Mais do que para mim, que foi a primeira minha como empreendedor, ele acabou ficando com a casa, exatamente. Você já emendou na segunda? Aí, vamos lá, aí, depois dessa primeira que eu vendi, enquanto eu estava finalizando essa casa, as pessoas passavam no condomínio e via minha placa lá, né? Só que eu não queria fazer para terceiros, eu queria fazer só para venda. E falava, não, pessoal, eu não atendo, né? Só faço casa para venda e tudo mais. Vou começar uma próxima daqui a pouco, aguarde um pouco. Não, a gente quer que você constrói e tal, não sei o que lá, né? E aí eu comecei a ver o mercado, né? E o meu projeto de incorporação não aprovava, né? Não ia para frente. Estava lá na prefeitura, lá em anos, aí nem imaginava que ia demorar mais sei lá quantos anos. E aí eu comecei a ver o mercado, principalmente aqui na região metropolitana de Campinas, né? Tem muitos condomínios de médio e de alto padrão, e alto luxo até. Então comecei a ver, cara, tem um mercado interessante aqui, né? E aí eu comecei a ver. E ao mesmo tempo que eu tinha um certo preconceito em fazer casas, né? Eu falava, vou montar uma construtora que eu queria que fosse grande já, né? Começando pequena, mas com cabeça de empresa grande, eu falei, cara, acho que uma empresa de casas não vai virar, né? Não é possível, é muito pequeno, né? Uma obra de casa. Mas eu comecei a estudar esse mercado e comecei a ver o quanto de potencial tinha esse mercado, justamente pelo amadorismo. Então, além do interior já tem um amadorismo natural mesmo das grandes construções, né? Tinha muito, na época, muito investidor aqui, grupo de comerciantes que se juntavam para fazer predinhos baixinhos, de 4 andares, para vender e tudo mais, apartamentos. Mas as casas, em geral, assim, as pessoas contratavam um empreiteiro direto e construía a casa. E aí é o que você via sempre. Obra atrasada, custo estourado, má qualidade, reclamação, o empreiteiro some, toda aquela história que todo mundo já conhece. Os traumas de construção que todo mundo tem, né? E aí foi quando eu comecei a pensar de uma forma sistêmica, a organizar os processos de uma construção de forma mais profissional. Então, eu formatei um modelo ali de casas, mais ou menos igual a primeira que eu fiz, e comecei a ofertar no mercado. Foi quando aí eu conquistei um cliente, através da internet, de uma publicação que eu fiz. Ele era lá de Paulínia, nem era da minha cidade aqui. Na sequência, já veio mais outros 2 clientes, também pela internet, e aí eu fiquei com 3 casas já, eu fechei contrato com esses clientes, eu fechei essas 3 casas já para clientes finais, né, de forma financiada também e tudo mais. E aí foi quando eu dei o primeiro salto ali de uma obra para 3 obras. Foi quando aí eu precisei de ajuda, né? Eu falei, bom, eu preciso pelo menos de alguém que me ajude a controlar aqui minhas planilhas, né? Aí eu contratei uma estagiária para ser minha Maria Planilhinha e fui gerindo essas 3 obras, né? Você foi sozinho, sem ninguém, até 3 obras você estava
Só você e a equipe de obra? Até 5 obras eu fui sozinho. Então Sua mão de obra era própria, terceirizada, era empreiteiro? Era empreiteiro, terceirizado, mas eram 3 casas a preço fechado que eu fiz. E bem pós-pandemia, então vocês já sabem como que acabou, né? Preço fechado. Foi o preço que fechado. Coragem! Foi o modelo que eu fiz. Pois é. Mas foi como eu consegui alavancar, de fato. E você não tinha comprador, engenheiro, estagiário na obra? Era o empresário. Eu empresário. 3 obras. Estagiário entrou na terceira, né? Estagiário entrou na terceira, né, para me ajudar. Eu já tinha uma planilha muito bem formatada de controle de custos, né, com vários gráficos que hoje em dia já tem mais controle, né, inclusive. Mas eu fazia alguns gráficos de controle entre previsto e realizado, que estava por etapas. Eu tentava fazer um controle muito fino, né, desde o nascimento da Yanai. Cara, eu fiquei aqui agora encucado quando você falou que fez 3 obras preço fechado pós-pandemia. E deu bom isso daí? Deu certo isso? Deu porque a gente está aqui hoje, né? Aí depende do ponto de vista. Do ponto de vista financeiro não deu certo, do ponto de vista empresarial deu muito certo. Foi certo? Um investimento feito ali, né? Talvez. Conta mais sobre isso. Vamos lá. Enquanto eu comecei essas 3 obras, estava tudo indo muito bem, né? O volume de giro do dinheiro ali era bem alto, né? Então eu conseguia trabalhar com crédito dos clientes. Então o meu contrato com eles era assim: eu concluía uma etapa, a Caixa liberava para eles, no mesmo valor que pingava para eles, já tinham que fazer a transferência para mim, conforme contrato, como era. Não feliz só com as 3, eu fechei a quarta, tá? Preço fechado. Então, foram 4 casas a preço fechado. Então, no meio dessas 3, eu fechei uma quarta, mas aí foi para uma investidora, foi mais tranquilo. Não foi por financiamento, uma investidora lá dos Estados Unidos. Como que eu consegui fazer nessas 3 obras? Eu tinha muito crédito na época. Eu tinha, assim, muitos cartões de crédito, muitos mesmo. Então, eu conseguia trabalhar, fazer compras, fazer acordo com os fornecedores, com os prestadores, com lojas. Então, as primeiras compras que eu fiz de acabamentos, por exemplo, eu ia lá na Telha Norte, negociava o preço à vista, aí chegava na hora de pagar, chamava o gerente e falava: agora você vai fazer em 10 vezes para mim, tá bom? No cartão, tá bom. Fica a dica aí, pessoal. E aí foi quando deu o boom, né? Foi pós-pandemia isso tudo. Demorou um pouquinho para os custos realmente explodirem, né? Durante a pandemia e pós-pandemia. Quando chegou ali quase no final da pandemia, e o pós-pandemia ali, no meu planejamento eu via que não era suficiente o que eu tinha para concluir de cada contrato para acabar as obras. Então eu chamei os 4 clientes, um por um, mostrei todos os números para eles e falei: é o seguinte, gente, quero entregar a casa de vocês, o nome da empresa é meu sobrenome, eu sou da cidade, já estou aqui, na época eu já estava há 11 anos, 10, 11 anos já em Jaguariúna. A cidade é super pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Eu falei: eu estou criando uma empresa para me manter, para se perpetuar. Eu não quero não entregar a casa de vocês. Então, vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo aqui, vamos ver o que dá para a gente mexer. Então, com os 4 clientes, eu negociei escopo, acabamentos e tudo mais e consegui dar aquela enxugada, tá? Vou falar que deu bom financeiramente? Não deu bom, porque 2 delas eu tomei prejuízo e 2 delas saí do 0 a 0. Mas entregamos de forma profissional, entregamos com o manual do proprietário, com todas as instruções de manutenção, de prevenção e tudo mais. Eu acho que só fazendo um adendo aí, essa visão estratégica e corporativa que o Marcelo trouxe foi o diferencial, porque a gente tem hoje concorrentes nossos, ou colegas, né, como a gente não fala de concorrente no mercado, porque é ruim para todo mundo quando acontece, que fecharam as portas por conta do preço fechado, porque o risco de uma inflação de material e de mão de obra é muito grande para você absorver. Então, essa visão do Marcelo de chamar na época e honrar o nome, a gente hoje coloca como um dos diferenciais que perpetuou a empresa até hoje, porque vários outros no mercado já fecharam as portas porque não conseguem manter, né? O Marcelo, ele tinha dado, né? Ele tinha as planilhas ali, ele tinha como chegar e conversar com as pessoas e falar: olha,
tá aqui o que tá acontecendo. Eu não tô falando nenhuma mentira, não foi nenhum erro meu, não foi E nenhum antes, problema né? que Antes aconteceu. de acabar, antes de chegar no final, porque o que a gente ouve do mercado aqui é isso, ó, acabou o dinheiro, não consegui entregar a sua casa, aí vira uma bomba relógio, né? Sim, Exatamente. e do outro lado é um cliente, é um sonho, é uma família que vai morar naquela casa. Então é uma gestão que se você toma cuidado e gere isso de forma com carinho, com atenção, com zelo, faz toda a diferença, mas você tem que ter repertório, né? Você tem que ter essa bagagem numérica, estratégica, de conhecimento e de planejamento para poder fazer isso. Perfeito. Eu diria que é bem colocado pela Laila. Se não fosse o planejamento, o controle na vírgula, dos centavos, dos processos, do que iria acontecer para frente, quanto que iria gastar ainda para frente, e no momento certo, foi quando aí, nesse momento, que eu virei a chavinha para... Hoje a gente tem 100% das obras por administração. Foi aí que eu mudei a chavinha. Falei, gente, não dá para eu ficar bancando o risco dos materiais e das variações de preço, né? Aí eu comecei a mostrar para os clientes isso, né? Falei, olha, o que a gente mais sabe fazer é uma gestão inteligente de obras. Se eu te passar um preço fechado, depois de muito tempo, ainda até hoje, alguns clientes falam, você não faz casa a chave na mão? Fala, olha, não fazemos. Eu posso até fazer uma proposta para você, mas vai ser inviável para você, porque eu vou colocar lá 10 mil reais um metro quadrado para colocar o risco, meu lucro, tudo. E você vai ficar pagando mais caro por isso. Então, eu acho que a forma mais inteligente, tanto para vocês, clientes, quanto para mim, como construtora, é fazer o preço fechado. Porque vocês vão ter a certeza de que eu vou comprar, fazer por administração, porque vocês vão ter uma empresa com muita experiência que vão comprar materiais nos melhores fornecedores, às vezes em distribuidoras, muitas vezes de fábrica, diretamente de fábrica, por a gente ter um volume de obras razoável, e vocês vão comprar a preço de custo, que é uma coisa importante, até uma dica aí, né, para quem está começando, façam as coisas nos seus valores, né? Tem vezes que a gente é tentado, né, a ganhar muito dinheiro e tudo mais, e passa por cima dos nossos valores. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado em si, de administração e construção em si, como o João falou lá no início, ele é um mercado um pouco sujo, né? Então, só por você ser honesto e transparente e íntegro, você já se diferencia. Então, uma dica que eu estou dando aqui não deixe seus valores de lado, porque isso é um diferencial hoje da Yanai. A gente, né, depois que a gente cresceu, eu criei um código de cultura, que eu mesmo escrevi aqui, e um dos nossos pilares é a transparência e a integridade. Então, por que eu peguei esse gancho? Porque a gente não aceita RT, né, a tal da reserva técnica, que vocês devem ter já ouvido falar. Então, para o cliente, realmente, ele tem certeza, isso vai no contrato até do cliente, tá? Então, o cliente pode ter certeza de que a gente está fazendo a melhor compra para ele. Então, não tem por que não fazer por administração, ele querer fazer a preço fechado. E é um jogo de longo prazo, né? Como você falou, você não está construindo uma empresa para você fechar ela, não. Você está construindo uma empresa que você quer que se perpetue, né? Então, você tem que ter clientes que te indiquem, clientes satisfeitos e que confiem em vocês, né? Então, acho que é muito um trabalho de confiança, né? A administração fala que a administração é confiança. E, assim, o que eu falo, né? O preço fechado hoje, essa empresa de um colega do mercado aí que acabou quebrando, o que acontece? As pessoas ficam com a ilusão de que, eu estou garantido, porque a empresa, a construtora travou naquele teto o valor, eu vou ter minha casa entregue, a construtora que se vire. Só que ninguém para de pé com o preço abaixo do valor, certo? E isso que aconteceu. Então, é uma segurança ilusória, né? Falar que vai fazer a casa por preço fechado, porque acaba que o dinheiro que você paga para a consultora não necessariamente vai estar na sua obra. Depois das 4 casas que o João entra. Quando eu me deparei com esse momento, né, de que eu tive que conversar com todos os clientes, que eu resolvi fazer obra por administração, a 5ª obra eu já fechei o contrato por administração, e foi aí que eu falei, cara, por administração não é um controle interno meu, vou precisar externalizar esse controle para mostrar para o cliente a transparência que é obra dele, né? Então foi aí que eu fiz 2 grandes mudanças, foi onde eu fui atrás do João, e fui atrás de ferramentas, um ERP que fosse leve, não as que eu conhecia no mercado, porque eu trabalhei com muitos ERPs pesados, eu não queria ter aquela cara de
sistemão para consultor, porque é uma empresa pequena, eu tinha estagiário e eu estava indo atrás de um outro braço direito ali, né? Então, na quinta casa, eu contratei uma engenheira para me ajudar com as obras e fui atrás de um sócio, porque minha ideia não era só ficar nas 5 casas. Foi quando eu testei o modelo, né, da quinta casa por administração, eu falei, ó, na administração vai dar para ganhar corpo. Na preço fechado eu não ia conseguir ganhar corpo, com a administração conseguiria. E aí foi quando eu comecei a procurar um sócio que complementasse com o meu perfil para que eu conseguisse dividir os trabalhos, os riscos e os louros também, né? O lucro também. Foi aí que eu fui pesquisar, né? Algumas pessoas que eu conheci do mercado e lembrei do João. Mandei uma mensagem, eu lembro até hoje, foi no Instagram. Falei, ô João, quanto tempo? Praticamente oi sumido. Exatamente isso. Foi no momento da conexão, eu precisando lá de lá, com filho recém-nascido, vendo que eu não ia conseguir sustentar aquele mundo corporativo, com regras, etc. E aí veio o que eu tinha falado mais cedo, né, sobre a conexão, a gente já se conhecia, já sabia, então encurtou muito do caminho, porque ao mesmo tempo também eu sabia que ia ser um desafio, uma mudança de carreira que eu não ia fazer sem conhecer a pessoa que estava do outro lado, né? Então, nesse momento, até como dica para quem está fazendo isso, né, eu já tinha feito algumas transições na minha carreira dentro da engenharia, então eu já tinha trabalhado com pavimentação durante o período de faculdade, já tinha trabalhado no mundo predial, que foi minha grande caminhada, e eu achei que seria só mais um ajuste. Falei, é fácil, eu faço hospital, claro que eu vou fazer casa com o pé nas costas, sem problema nenhum. E aí eu vi que não é a realidade, e eu brinco isso e levo isso para a nossa equipe até hoje, porque cada um tem o seu tempo de ajuste, é mais ou menos como sentar num cockpit de avião, e você tem que mudar os comandos que você controla. Obviamente, sem puxar saco, mas falando a verdade, o Mais Controle ajudou muito nesse momento, porque aí eu tinha os dados que eu precisava, os indicadores que a gente estava precisando enxergar, porque eu já tinha isso do mundo corporativo nas grandes obras, foi uma das ferramentas que facilitou, a tecnologia facilitou de ter esse bastidor e eu consegui enxergar os dados das obras muito mais fácil, na palma da mão, literalmente, né? Além de todos os outros, porque eu venho do mundo corporativo, da grande construtora, como gerente de obra, que eu mandava um cara embora porque estava sem capacete na minha obra. E aí, quando eu cheguei e falei isso para o Marcelo, ele falou, cuidado, vai um pouco mais de leve aí, porque nós vamos ficar sem mão de obra, você faz isso em todo o canteiro de obra. Então, foi um ajuste importante que veio muito alinhado com o que a gente queria, que era profissionalizar o mercado de casas, porque era muito amador, era muita gente fazendo de qualquer jeito, e aí começa essa caminhada junto, né, de trazer conhecimento, bagagem para o mundo de casas, e é uma nova visão, literalmente ajustou aquilo que também a gente precisava e tinha em mente, né, então eu consegui equilibrar vida pessoal com a nova caminhada aí à frente da Yanai. E a partir daí a gente vem crescendo e alavancando, estruturando e crescendo, estruturando e crescendo. Como que vocês se dividiram no início e se é da mesma forma até hoje? Hoje, basicamente, o João, né, como ele sempre atuou bastante, muito em obra, ele ficou como responsável por todo o setor de engenharia, então, parte de análise de projetos, parte de planejamento, orçamentação, controle, gestão de obras, pós-obras, ficou tudo com o João, e todo o restante da empresa, administrativo da empresa, a parte comercial, do marketing, jurídica, contábil, financeira, ficou tudo comigo. Então, basicamente, hoje a gente tem 2 grandes diretorias, diria assim, que sou eu mais na parte comercial e parte de protetor da cultura, né, da empresa. Hoje a gente ainda é uma empresa pequena, então a gente ainda consegue ter a cultura muito viva aqui dentro. E o João na parte técnica, né, um cara mais de entrega. Eu vendo o produto, ele entrega o produto. Se fosse resumir em 2 grandes figuras aí. Eu queria só que eles dessem um pouco de contexto de como é que está a Yanai hoje, quantas obras vocês têm simultâneas, um pouco também do time, um pouco da estrutura aí para os ouvintes entenderem melhor. Hoje a gente está com 12 colaboradores aqui na Yanai, focada na parte de casas. Hoje a gente está com 20 obras em andamento, simultâneas, né? 20 obras, sendo 2 de investimento e 18 de clientes finais, e mais 4 para entrar, né, com contratos fechados, que está na fase que a gente chama de pré-obra. É uma das coisas que a gente mapeou aí como um dos grandes diferenciais que a gente tem aí, né, mostrando para o cliente que
80% do sucesso da obra está nos 20% antes ali, né? No planejamento, no baseline ali do orçamento, do cronograma, do planejamento em si. Então, a gente está com esses números, está com 20 obras simultâneas, 4 para começar nessa fase pré-obra, e muitos clientes ainda querendo entrar, né? Muitos investidores ainda perguntando quando que vai ser a próxima. A gente só estuda bem o mercado para não fazer qualquer casa só por fazer, né? Completaria também a questão da região, né? A gente está atuando aqui na região metropolitana de Campinas, principalmente a Guariúna, é o grande volume, o nosso foco está aqui, o escritório está aqui, mas estamos ampliando. Então, agora a gente está com a primeira obra fora, então a primeira obra em Jundiaí, que faz parte do nosso planejamento estratégico desse ano, do plano de expansão. E aí, para isso, aquela brincadeira que eu falei sobre estruturar e crescer, a gente já vinha, desde o final do ano 2024, planejando que para esse ano a gente tivesse esse crescimento para fora da região metropolitana de Campinas. Então, tinha algumas cidades-alvo e deu certo Jundiaí, já estamos com projetos já para iniciar. Então, o plano de expansão segue a todo vapor aí. E aí, parte disso, a essência disso é a gente ter a base de processo, base de tecnologia, base de dados muito bem fundamentada e agora mais do que testada. Esse ano a gente bate aí o número de... vai bater 50 obras já passados aí pelas nossas entregas. Então, acho que isso dá repertório, dá bagagem e, principalmente, na hora de sentar com o cliente, a gente coloca tudo isso na mesa, né, com histórico, com os encontros, até com uma estratégia nossa de sentar com o cliente e levar esse valor agregado que passa segurança, porque um dos nossos pilares é a transparência. Então, na hora que a gente fala tudo isso, explica tudo isso, fala que eu não vou ficar só nessa cidade, não vai ser surpresa você ver o nosso plano de crescimento, etc., o cliente se sente confortável e seguro para poder fechar. E a essência nossa é essa também. Vai falar com os outros do mercado, vai conversar. Não fecha de primeira com a gente, não. Não é a única opção que você vai ter. Mas nessa hora ele vê o diferencial, vê transparência, vê relatório, vê controle, vê tudo que a gente tem domínio de informação. E aí não tem como ele não voltar aqui para uma segunda conversa, né? Eu passo uma super segurança, né? Não só com toda a informação que você fala, mas quando você fala pra pessoa assim, não, pode pesquisar que eu tenho certeza que você vai voltar. A pessoa já fala assim, cara, o cara sabe o que ele tá falando, né? Eu queria voltar numa fala que o Marcelo falou quando ele falou da conquista do primeiro cliente, que foi pela internet. Falando um pouquinho dessa parte comercial, como que é essa conquista de clientes? Como é que foi conquistar um primeiro cliente pela internet? Assim, o que você fez por lá? Olha, esse cliente foi bem na época da pandemia mesmo, então estava super em alta as reuniões por meeting, né, por Zoom e tudo mais, então foi bom, porque esse cliente era de Paulínia, né, de uma cidade vizinha aqui, faz parte da região metropolitana de Campinas, mas eu não tinha um escritório físico ainda, né, então foi bom porque foi online, né? A gente estava num contexto de home office, então ele não estranhou que eu estava fazendo o escritório da minha casa, foi ótimo isso. Mas foi uma mistura, né, da bagagem que eu tinha do mundo corporativo com uma segurança que eu tinha também do que eu tinha planejado ali, né? Eu tinha formatado um modelo que eu acreditava e que eu tinha validado. Tudo bem que era com uma casa só, que eu fiz com meu amigo, né, como sócio, mas eu sabia que aquilo ali parava em pé e que daria certo. Mas você fez alguma divulgação na internet? Como que ele chegou até você? Foi Instagram, mas na verdade foi o seguinte, na época, quando eu comecei a estudar, né, esse mercado de casas, eu via desses influencers, né, na verdade não é um influencer, né, eles têm já uma bagagem até que boa, e eles vendiam um modelo de negócio. E nesse modelo eles tinham muitas captações de clientes e eles pegavam os melhores alunos deles, né? Então, como eu já tinha uma bagagem do mundo corporativo, minha apresentação sempre foi muito boa, minha organização, meu modelo ali, ele colocou minha apresentação, o meu pitch, né, na época de vendas, como um case do curso dele. E eu, como um bom aluno, diria assim, ele me deu alguns leads que chegavam para essa plataforma dele. Então, o meu primeiro cliente foi através dessa plataforma. E hoje você ainda capta muito pela internet? Você fica mais à frente aí do comercial da empresa, né? Como que você continua essa captação, essa conquista de clientes? Ainda faz muito uso de
Instagram? Hoje, nosso Instagram ele está muito voltado para mostrar o portfólio, né, da Yanai. Então, se você entrar lá hoje na Yanai, tem muitas das nossas casas, né, as nossas obras bonitas, né, organizadas e tudo mais. Mas hoje, atualmente, nosso fluxo tem sido mais o nosso círculo estratégico ali. Então, tanto os clientes, com as indicações deles, com os amigos e familiares, quanto a cadeia ali, né, do mundo de construção. Então, eu tenho muitas parcerias com arquitetos, com correspondentes bancários. Então, até uma dica aí para quem está começando, E a primeira dica, né, se alguém ficou ligado no Insight aí, tem muito amigo que tem terreno parado aí, gente, um terreno parado, que quer construir. Se você conseguir, né, montar uma estratégia que consiga fazer um negócio rentável, é um bom tiro inicial. Você tem um amigo que tem um terreno parado, você pegou, fez todo o estudo daquele terreno, daquele condomínio, fez um estudo de viabilidade, já apresentou para ele todo, né, o projeto ali. Com tudo mastigado ali, exatamente. Os retornos, tudo. Então, às vezes o pessoal fica esperando cair, né, a oportunidade cair no colo, né? A gente tem que ir atrás, né? Não, acho que o Marcelo deu 3 dicas aí para o pessoal, fica esperto, né? Primeiro ali é você ter uma proposta de fato, né? Uma organização do que você quer apresentar como seu trabalho. Não adianta você chegar, vou te mandar aqui uma proposta aqui no WhatsApp, manda um valor solto, sem profissionalismo, sem informação. Ciclo de amigos, indique ganha. Então, indique ganha é nosso programa de indicação aqui, né? Mas não acaba de ter um indique ganha também. Você indica e acaba ganhando. Indicação, faz bem feito, que você com certeza vai ganhar aí um retorno por indicação. E parceria. Fazer boas parcerias pode te dar um retorno legal aí em termos de cliente. Então, para quem está começando, foram 3 dicas muito boas. Perfeito. E a parceria, assim, não é uma parceria só de mão única, né? Tem que ser uma parceria de verdade. Então, o que a gente faz em contrapartida com esses nossos parceiros, né? A gente não só indica clientes para eles também, não só para arquitetos e correspondentes bancários, mas a gente também troca muito figurinha. Então, muito dos arquitetos, a gente passa muitas das experiências que a gente tem na obra, porque muitos não vivenciam os problemas que acontecem na obra em si. Então, a gente dá muitas dicas para eles, né? Falam assim, pessoal, começa a indicar no seu projeto tal coisa aqui. A gente já teve casas lá no início que em nenhum dos projetos tinha indicação de coifa. Chegou no final da obra, e aí, galera, onde que vai, né, o duto da coifa da cozinha? E não tinha ligação, porque nenhum projeto tinha. E hoje a gente tem, né, nosso checklist de análise de projetos que já não deixa faltar isso. Mas tem uma troca, de fato, não seja interesseiro, né? Seja interessante para as outras pessoas, né? Então, troque de fato experiências, não queiram só indicações de clientes, mas dê a contrapartida também, né? Passe informações do que você aprende, passe clientes para eles também. É uma dica importante. Eu fiquei com uma pergunta para fazer para o João, em termos desse volume de obras aí que vocês têm, que chama atenção, né? Um volume de 20 obras aí já é muita obra, de forma simultânea, né? E, cara, gerenciar obras simultâneas é uma tarefa complexa, né? Queria entender um pouquinho como que você estrutura a equipe aí, né? De obra mesmo, a equipe de engenharia, equipe de obra, como é que funciona isso? Vamos lá, a gente ao longo do tempo aprendeu e fica como dica também, porque quem vem do mundo predial está acostumado sempre com uma obra, né? Durante um ciclo grande, normalmente 2, 3 anos, dependendo do tamanho do empreendimento, você vai para o mesmo local e volta. Então, a logística, o amadurecimento da logística é algo muito importante, que a gente aprendeu aqui na marra, né? A gente viu que muitas vezes ter 2 obras no mesmo condomínio vai facilitar para aquele engenheiro conseguir ter um número maior de obras, porque se fossem 2 condomínios diferentes, ele não conseguiria, porque ele perderia muito tempo, né? Mas acho que a essência, pensando no empreendedor, é não se afastar do operacional, porque a tendência é sempre você ouvir do mercado os grandes coaches falando, saia do operacional, deixa a sua empresa gerenciar sozinha, é ilusório. Você vai perder a mão porque uma hora você fica afastado demais. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dosar as suas visões. Então, a gente tem uma agenda muito compartilhada. Isso. Eu e o Marcelo temos uma agenda muito compartilhada, muito com base nisso, da gente ter o nosso horário estratégico, tem o nosso horário tático,
mas tem o nosso horário operacional também. E eu, à frente da diretoria, estou sempre me policiando de manter essa proximidade, tá no canteiro, claro que num tom muito mais consultivo, junto com os meus engenheiros, já que o meu olho é muito mais treinado e habituado a olhar os pontos críticos, né? Mas a gente não pode se afastar e achar que não, agora eu só fico no escritório, no ar-condicionado e não estou dentro do dia a dia da obra. Então, assim, literalmente, a parte prática eu tenho um Google Maps onde eu coloco para toda integração que o pessoal vai entrar aqui, um engenheiro novo que entra, eu dou um mapa geral das nossas obras para ele entender o deslocamento, mesmo que ele não vá cobrir aquela obra especificamente, mas ele sabe de todo o nosso contexto, principalmente pela nossa transparência e pelo espírito de time. E a nossa relação com todos os colaboradores é PJ, então eu não cobro horário de cada um, então tem dia que o engenheiro A não vai aparecer, me avisou, já está agendado. Então alguém da minha equipe vai suprir essa rotina de estar lá fazendo captura, coleta, reunião com o empreiteiro, etc. Então a gente foi ao longo do tempo criando uma rotina de como fazer isso, como treinar. Então desde a integração do cara eu tenho literalmente sou eu que faço isso até hoje, com todo colaborador eu sento e perco, ou invisto, né? Boa parte, pelo menos no meio período, onde eu vou explicar cada detalhe nosso da operação, de como funciona a entrega, como é que é a fotografia que ele vai subir no diário de obra do Mais Controle, sou eu que explico para ele como é que vai funcionar isso. Eu mostro na rede onde ele vai salvar a nota fiscal depois que ele fez o quadro de concorrência para poder funcionar a engrenagem como um todo. A gente tem uma reunião uma vez por mês, onde a gente se alinha todo mundo com as lições aprendidas, então tudo que aconteceu no mês a gente troca entre todos esses engenheiros, meio período também, pelo menos no mês, a gente vai fazer toda essa troca de experiência para poder dar essa capilaridade, para poder dar esse crescimento, então usando tecnologia e de forma estruturada. Então, o Mais Controle, assim como um Google Agenda, como um Google Drive, onde todas as obras têm o mesmo formato, você abrir a obra do engenheiro A pasta 9 é a pasta de projeto, na outra obra B, C, D, a gente está por números aqui, né? Então, a obra 43, se ele abrir a pasta 9, vai ser a pasta de projetos. Então, a gente tenta padronizar isso e, claro, usando a tecnologia a nosso favor, porque senão não daria para poder escalar e crescer de forma estruturada. Tá? E cada engenheiro fica responsável por quantas obras? Isso vai variar, dependendo pelo grau de maturidade de cada um deles. A gente conta muito com um ciclo, né? Então, a gente tem um episódio aqui de uma estagiária nossa que entrou, fechou o primeiro ciclo e ela foi crescendo e ganhando o número de obras. Ela chegou a coordenar 10 obras, tá? Com uma equipe abaixo dela. Mas hoje a nossa média de engenheiros supervisores, que a gente chama, 3 a 4 obras é o limite operacional para começar a ter que depender de um estagiário abaixo para poder estruturar. Então, hoje a média ideal, 4 obras por engenheiro. E além do engenheiro, vocês têm mais alguém da Yanai que fica na obra? Ou o restante dos colaboradores da obra são terceirizados? A grande maioria é terceirizada. A gente tem uma figura hoje que é como se fosse nosso braço direito aí na parte de pós-obras e também de pequenos serviços. Ele roda todas as obras, então é um cara que põe a mão na massa, de fato. Então, às vezes, o empreiteiro largou lá a bancada sem proteger. Fulano, vai lá e protege ali pra gente. Aí vai lá e fala, caiu o tapume com o vendaval que aconteceu ontem. E era uma dor que a gente tinha, né? Porque na relação terceirizada com os empreiteiros, eu não mando naquela empresa, eu contrato, faço um contrato, elaboro uma proposta, mas muitas vezes as coisas de obra nem sempre a gente consegue prever, né? E aí, depois de um segundo feedback, nós sentamos aqui e falamos, precisamos trazer alguém que faça esse papel, que atue no botão de emergência, literalmente, para apagar aquele incêndio naquela obra e, ao mesmo tempo, mostre para o cliente a nossa preocupação. Então, hoje, essa figura é fundamental e ele roda todas as obras fazendo esse trabalho aí de cuidado e quase como uma zeladoria, porque ele vai proteger bancada, ele vai limpar, ele vai proteger janela, ele faz um trabalho, mas ao mesmo tempo também ele atua na manutenção, né? E a gente está até mirando, né, um novo negócio com ele, um outro braço que a gente está chamando de Fix Casa, que é já um produto que a gente oferece para os nossos clientes, inclusive, das manutenções que eles vão precisar. Então, de forma proativa, com essa figura à frente, né, desse time, a gente vai poder oferecer para os clientes de forma preventiva, né? Não esperar
da chuva depois de 6 meses que nunca foi limpada as calhas ali, vai entupir a calha, e aí os clientes vão ficar desesperados com a chuva dentro de casa. A prevenção, ela evita muita patologia, né? Então, é fundamental aí vocês trabalharem com isso também. E acho que muito relacionado a isso é a dica para os empresários aí que estão começando nesse ramo, né? A gente tenta sempre pensar na dor e pensar numa esteira, né? Então, se o nosso serviço termina aqui, por que não continuar com esse serviço fazendo de forma cíclica, né? E aí o fato, eu vou jogar isso a nosso favor, né? Eu como gestor de área, tenho uma planilha de lição aprendida dentro de cada obra, onde esse cara que vai pegar a manutenção lá na frente está participando disso no dia a dia. Então, um detalhe bobo que a gente pegou aqui é uma dificuldade dele, por exemplo, uma manutenção que ele foi dar no telhado. Ele falou, putz, tá difícil eu tirar a telha. Eu falei, então, peraí, você vai participar agora das próximas instalações de telhado para você dar o pitaco e falar, eu quero que coloque a telha assim, porque quando eu for dar manutenção ou o meu cliente for ter que dar manutenção, isso já está facilitado. E aí tem uma manhazinha de botar o parafuso fora do rufo pingadeira, porque não vai precisar tirar o rufo. Então, um detalhezinho bobo, mas que a gente traz isso das grandes empresas, da questão sistêmica. A gente vai crescer sempre com o nosso aprendizado. O erro tem que servir para crescer, para aprender. Então, hoje é uma planilha viva que todo mundo alimenta, todo mundo compartilha desse aprendizado, porque não tem nada pior do que aprender na dor, né? Então, vamos tentar aprender no amor, fazendo aí esse compartilhamento de informações entre o time e usar isso de forma empresarial. Falar, pô, aprendi aqui, vou tentar até ganhar dinheiro lá na frente com esse aprendizado. Exatamente. Além desse time que tem, né, do canteiro de obra, a gente tem um time de escritório, né? Então, a gente tem uma coordenação abaixo do João, que ele cuida só de obra, e tem uma coordenação de planejamento, que é aí a figura de um engenheiro que já tem aí 8 anos de experiência, 10 anos de experiência já, de mundo de casas também, então ele entende muito de cronograma, muito de tarefas, o que vem depois, o que vem antes, o que tem de interferência. Ele entende muito de custo, de orçamentação, então a gente está criando, está aprimorando nossa base própria, né, de custos, nossas composições próprias. Então a gente tem essas duas coordenações grandes que ajudam muito o João nessa parte, né? E abaixo deles tem também a figura administrativa financeira, que é quem faz os lançamentos, as baixas no Mais Controle, que faz todo o controle financeiro ali. Financeiro ele é centralizado, então, apoiando todas as obras. Exatamente. E as compras... eu ia falar isso agora. Foi uma das nossas utilizadas para escalonar, para poder crescer. A gente tirou a pessoa de compras que ficava aqui no escritório e fazia uma compra única, que no preço fechado era algo que era possível de se fazer, e levou para dentro das obras. Hoje, então, cada engenheiro nosso que faz a compra, porque tem que alinhar com o cliente, fazer essa ponte, né? Então, isso deu capilaridade, deu senso de urgência, que era a grande dificuldade quando eu entrei aqui. Uma das coisas iniciais que eu fiz aqui era parametrizar e quantificar, literalmente, no número de indicadores, um KPI que eu tinha, era quantos quadros de concorrência essa pessoa da obra fazia, e quantos quadros de concorrência a pessoa de suprimentos matava por dia, ou resolvia por dia, né? E aí eu fui acompanhando e falei, Marcelo, não vai ter jeito, a obra pede uma velocidade muito maior do que a pessoa de compras vai conseguir. Colocamos uma segunda pessoa de compras, treinamos essa pessoa de compras, e mesmo assim a curva ia muito além, até que nós tomamos uma decisão radical, estratégica, falar, não, leva compras para dentro do canteiro de obra. Então hoje cada engenheiro nosso vai comprar, e aí o senso de urgência, de demanda é muito mais na ponta, é viva, né? O cara que está lá no dia a dia sabe que o cimento é mais urgente que a argamassa, porque ele está vendo ali no canteiro de obras, né? Mas nada vai tirar também a relação de transparência com os terceirizados. Então uma reunião semanal da engenharia com o empreiteiro para poder treiná-los no longo prazo, no antecipar a compra, é fundamental, e hoje essa estrutura funciona de forma muito bem, mas ao mesmo tempo tem que estar sempre voltando e olhando o índice, olhando compra, como é que estão os coeficientes, os indicadores de cada uma das obras. Muito bacana, gente. Eu vejo assim, 2 pontos que me chamaram muita atenção e que eu acreditaria, né, vendo de fora, que são 2 pilares fundamentais para o sucesso da empresa, que é essa cultura forte de vocês, de essa integração quando chegam novas pessoas, de apresentar todo o processo, a transparência. E o outro ponto forte que é processos bem definidos, né? Porque se a gente tem desenhado o que precisa ser feito, de que forma precisa ser feito, a gente consegue passar isso para as outras pessoas, a gente consegue escalar, porque a gente consegue delegar também. Então, acho que são 2 pilares muito bons aí que fortalecem demais.
É uma colocação muito boa, Laila, porque quando o Guilherme até perguntou, né, quantas obras cada engenheiro consegue fazer a gestão, né? E isso varia muito, e aí cada um, quando estiver vendo esse podcast aqui, é importante que cada um tenha esse mapeamento, porque assim, varia muito de como está estruturado, como estão estruturados seus processos, porque senão a pessoa não dá conta de fazer 3, 4 obras. Às vezes, dependendo de como for, você vai fazer uma obra só, né? Então, a gente conseguiu chegar nesse número. Se você conseguir chegar num número de 4 obras para um engenheiro, é porque realmente tem processos muito bem definidos, tem muito alinhamento com o coordenador, com a parte da mão de obra em si mesmo, e tem diversos desafios, né, em relação a alterações de projeto, falta de mão de obra, enfim, diversas coisas, né? Mas é importante destacar isso que a Laila falou. A questão dos processos muito bem claros, o treinamento, a integração, permite que a gente consiga ter esse número por engenheiro, tá? Não é sempre, não é qualquer um que faz dessa forma. E a colocação adicional com relação a isso, Laila, que é exatamente, a sua percepção é exatamente essa, é uma batalha, acho que até mais do Marcelo, mas minha também, à frente da diretoria, de manter essa cultura viva, que a pessoa que não está aderida a essa cultura, ela se exclui sozinha. A pessoa aos poucos vai ficando meio isolada, a gente fala, nossa, resolveu o problema, porque ela pede para sair quando ela percebe que ela já não está mais alinhada com a cultura da empresa. Então, a gente coloca todos esses pilares desde o momento zero, a pessoa entrou, a gente vai colocar isso como alguns dos nossos pilares vão fazer essa engrenagem funcionar de forma mais redonda, e aí fica como dica também para quem está começando, de tenha esses pilares de quais são os seus valores inegociáveis. A gente brinca aqui que a gente tem ação aqui dentro que é cartão vermelho. Se eu fizer cartão vermelho para mim, estou fora da empresa como diretor, vou ter que resolver minha parada social com o Marcelo. Mas é exatamente isso, a gente coloca isso de forma muito forte e é natural. Acho que do mercado, quando alguns dos pilares é infringido, a pessoa vai se excluindo até que ela mesmo sai da empresa. Os principais desafios hoje aí que vocês têm dentro da Yanai, né? Tanto um pouco trazendo para o João na parte de engenharia e depois para o Marcelo também na parte aí comercial, administrativa. Acho que a minha resposta vai estar muito atrelada com o que o Marcelo já explicou da nossa organização estrutural hoje, né? Então hoje a gente tem um coordenador de obras que entrou recentemente justamente com essa visão, para eu poder ter um pouco mais de tempo para a parte estratégica e até tática, pensando em processos. Então, hoje o meu foco muito grande da bola da vez para mim, a demanda grande que eu tenho é exatamente essa, né? De transformar aquilo que a gente tem de bagagem, que a gente sabe que funciona no mundo predial, com grandes companhias, com um número enorme de mão de obra, fazer funcionar para o nosso mundo de casas, né, que é um outro segmento, é um número totalmente diferente de pessoa, vamos falar assim, por metro quadrado de construção, né? Então, a entrada dessa pessoa hoje é o que me permite olhar com outros olhos para isso. Então, a gente já tem, claro, aqueles fundamentais que não tem como não ter, então compras a gente tem muito bem mapeado, mas mês a mês eu tenho que voltar neles, é basicamente como cortar custo, a gente tem que voltar todo mês, virou as costas, opa, tem que voltar, entrou alguém, opa, tem que voltar e olhar. Então, para mim, o grande desafio do momento é estruturar de cada vez mais e melhor os nossos processos para aí poder otimizar e para poder pensar com inteligência de negócio do que funciona e o que não funciona. Da minha parte aqui, Guilherme, a gente tem uma meta agressiva, né, do planejamento estratégico desse ano, de dobrar o nosso faturamento em relação a 2024, e um grande desafio é o que, né, essa nossa fonte de clientes, ela é um tanto escassa, porque a gente está na base de funil, basicamente, né, então os clientes que chegam por indicação de outros clientes ou de um arquiteto, é porque esse cliente já vai construir com alguém, ou ele já sabe muitas das coisas, já pesquisou. Tudo bem que é um dos maiores erros que a gente já viu aqui dentro, né? Pesquisar custo de obra por metro quadrado e tudo mais, mas esse cliente já tem um nível de consciência legal, né? Já tem ali, está pronto para começar uma jornada. Então, hoje o meu desafio grande são duas frentes aí, né? A primeira que está muito relacionada ao João, de transformar esse funil de vendas em um desenho de ampulheta, né? Que a gente tem um funil com o cliente com pouco nível de consciência, até com mais nível de consciência, até que ele feche com a gente,
mas em alargar, transformando esse desenho, né, numa ampulheta, em trazer esse cliente de novo, porque esse cliente que construiu com a gente, ele vai ver como a gente é organizado, como ele consegue fazer uma obra sem precisar estar ali no dia a dia, e esse cliente muitas vezes vira nosso cliente investidor. Então, um dos braços que a gente quer crescer são as casas para investimento, casas para venda. E a gente já tem cases reais aqui, né, de clientes que a gente fez, caso no Alphaville em Campinas, que ele acabou virando nosso cliente, está fazendo 2 casas de investimento com a gente. Então, um dos desafios que está muito interligado à nossa operação, que é com o João, é fazer essas entregas muito bem feitas para que esses clientes continuem com a gente, seja indicando pessoas como já funcionam, mas também transformando esses próprios clientes como clientes recorrentes, só que agora para investimento, né? E o outro desafio que eu tenho hoje para aumentar a nossa base de clientes é pegar o topo de funil. O que seria isso? Vocês vão ver, né, daqui a um tempo o nosso Instagram vai mudar um pouquinho mais, a gente vai usar não só para mostrar nossas obras como portfólio, mas vai usar como uma forma de educação mesmo, para aumentar o nível de consciência desses clientes. Então a gente quer expandir muito mais aquele cliente que tem um terreno, mais ou menos voltando ali igual o meu amigo que tinha lá atrás, ou o cliente que nem começou ainda, só está com a vontade de sair do aluguel, e já falar dos nossos desafios, de como resolver muitos deles. Então vocês vão ver nosso Instagram aí, ele vai funcionar como uma fonte de educação ali para a gente começar a aumentar a base, o nível de conhecimento e aumentar a nossa base de clientes. E aí a gente vai conseguir aumentar nosso número de clientes já de forma realmente estruturada. Bom, então vou fazer um ping-pong primeiro com o Marcelo, depois com o João. 3 perguntinhas rápidas aí. Marcelo, um erro que você não quer repetir. Passar uma expectativa de custo por metro quadrado para o cliente, sem conhecer o projeto dele ou ser específico para o projeto dele. Isso daí acho que é o nosso maior aprendizado desde as primeiras obras de administração, né? Então, hoje a gente faz 3 fases de orçamentação, né, de precificação de obra. A gente começa com um estudo paramétrico lá atrás, enquanto ele tem um estudo de projeto, para dar um norte, para ele, um cheiro, se ele está dentro do que ele está imaginando. E aí esse número é capaz de falar para ele assim, cara, sua casa está ficando muito, muito maior do que você está disposto a investir. Então ainda é tempo de ele mexer no projeto arquitetônico. Aí depois que ele bate o projeto arquitetônico em cima do paramétrico, a gente vai por um orçamento preliminar, que com o projeto de arquitetura a gente consegue fazer um orçamento quantitativo de alguns pilares ali, né, da questão de eu consigo levantar metro quadrado de piso, metro quadrado de forro, paredes, número de portas, esquadrias, então já consigo dar um norte muito mais fino para ele. E, por fim, o orçamento executivo, quando ele já tem todos os projetos executivos, aí sim a gente faz um levantamento fino de todos os materiais, com os preços unitários e algumas com cotações finais, e aí sim ele tem um número bem certeiro ali. João, você, um erro aí que você não quer repetir? Eu tenho muitos. Como gestor aqui, como melhoria contínua, a gente anota tudo isso, né? Então, registro. Então, para mim, é começar a obra com os projetos incompletos. Eu acho que isso gera um retrabalho tremendo, uma expectativa frustrada. Então, é uma lição aprendida que doeu na pele. Hoje a gente tem maturidade de levar isso para os nossos clientes, de que nós temos que ter esse kit de projetos básicos, pelo menos, para poder começar a obra. Marcelo, uma decisão ou uma ferramenta, pode ser método, livro, que mudou a sua vida, mudou a sua rotina? Olha, o primeiro dele, poderia dizer que é o método, não sei se todo mundo conhece, que é o método GTD, que é um método de gestão de atividades, né? Basicamente é um controle das suas tarefas, que eu usava muito caderno antes e hoje é tudo via aplicativo, né? A gente usa um que chama TickTick, que é um to-do list, só que ele é compartilhável. O Guilherme conhece? Eu conheço o To-Do. O To-Do. Ele é bem similar ao Todoist, né? Que é um símbolo vermelho ali. Todoist, é assim mesmo. E aí eu migrei para o TickTick, que ele é, além de ser o Todoist, ele tem várias ferramentas de gestão de tempo e de produtividade, né? Então ele tem lá o controle de hábitos, ele tem lá a ferramenta de
método Pomodoro de execução, lá os 25 minutos, você foca total. Você tem ali também a matriz de Eisenhower, que você coloca em 4 quadrantes, né? O que é urgente, importante, o que você vai deixar para depois, o que você delega e tudo mais. E basicamente a gente consegue compartilhar isso. Então, parte das minhas atividades eu tenho compartilhado com o João do Tic-Tic, que são atividades pessoais, e parte ele também compartilha comigo. Outra questão que mudou minha vida é a agenda do Google, agenda compartilhada com o João. Então, a gente divide nossas agendas hoje por módulos, né, por blocos. Uma dica que eu dou aí, que eu aprendi num dos cursos, né, de empresários aí, é ter um módulo da sua agenda que seja flutuante, uma agenda de contingência. Porque vocês aí, todo mundo tem aqueles imprevistos e acaba comendo uma hora de uma agenda. E para quando que você vai remarcar essa agenda que você teve que comer? Para esse horário de contingência. Então, é uma dica boa aí para o pessoal, para controlar o dia a dia. E, ultimamente, aí, o que mudou para a gente é o Trello para a gestão de todos os processos das etapas de obra. A gente tem aprimorado aí com o nosso novo coordenador de obras, que a gente tem ali o panorama geral de todas as obras, cada passo a passo ali, e como que estão divididas as etapas, né, das atividades. Show de bola. João, e você? Um método, uma ferramenta, algo que tenha mudado aí sua rotina? Perfeito. O meu vai ser uma dica para os gestores, principalmente para quem lida com pessoas e para quem está preocupado com autoconhecimento. Tá? É um livro, chama Descubra Seus Pontos Fortes, do Don Clifton. Não sei se vocês já conhecem ou não, mas ele é um livro um pouco diferente. Para mim foi muito bom, a ponto de eu dar de presente para o Marcelo, que é meu sócio. Eu dei para minha esposa, depois que eu entendi. A base do livro é a seguinte: você preenche um questionário de autoconhecimento que a princípio parece um teste de DISC, como a gente está acostumado, né? Mas depois que você extrai o resultado, ele vai te dar quais são os seus 5 pontos fortes dentro de 34 que todo mundo tem, pelo menos 5 deles se destacam mais que os demais, né? E o interessante é que vai além do que um DISC que dá simplesmente o seu comportamento, mas ele vai dar ali suas características pensando na essência de que é melhor você gastar energia naquilo que você já é bom, que você vai gastar pouca energia para você escalonar isso ainda mais, do que você ficar querendo ser bom em matemática se você é uma pessoa que não é boa em matemática, né? Claro que esses 34 são comportamentos, e aí depois que você coloca a luz e entende, o livro vai mais além, que ele fala que além de você entender como é essa característica que já é boa em você, você vai conseguir colocar de como se relacionar com quem tem essa característica. E foi aí que eu dei de presente para o Marcelo, porque eu vi que muito do que a gente tinha de até atritos no dia a dia estava explicado com relação a isso. Então, uma dica aí que para quem é gestor ou vai lidar com pessoas, eu cheguei ao ponto aqui de dar para todo mundo que estava na minha equipe, na minha base aí de liderança, porque faz sentido você estudar cada um dos comportamentos e ver que a parte das decisões que a pessoa está tomando é porque ela tem essa característica, e você não vai conseguir mudar ela. A pessoa tem 38 anos, que ela é assim, não vai ser do dia para a noite que você vai mudar essa característica, né? Então, é uma dica aí, para quem quiser esse livro aí. E o ponto-chave é o seguinte, tem que comprar ele, fazer como se fosse uma raspadinha, que ele vai gerar um código para você fazer o questionário. Então, é basicamente um livro por pessoa, não dá para você emprestar para outra pessoa, tá? Por isso que eu saí distribuindo e comprando um para cada um aqui da equipe, e é um negócio que para mim foi surreal de enxergar, que é óbvio, mas nunca tinha sido dito para mim. Gostei da dica, eu vou procurar isso também. Marcelo, uma dica em 1 minuto. Vamos lá, uma dica para os empresários, já que tem equipe, no sentido de não se acomodar. Talvez o Guilherme aproveite essa dica aí, não sei se ele já segue. Não se acomodar no sentido de fazer o que tem que ser feito e ir embora, mas se acomodar no sentido da estruturação da sua equipe. O que acontece? Isso eu peguei um insight uma vez de um mentor, e no sentido de que você precisa sempre estar buscando pessoas no mercado, sempre estar entrevistando. Então, esteja sempre entrevistando pessoas. Sempre esteja falando com pessoas no mercado. A gente tem uma ferramenta hoje aqui, né, muito boa. Antigamente era uma dificuldade em achar pessoas. Então, eu particularmente, né, que estou cuidando dessa parte de pessoas, quando o João demanda um cargo, eu vou atrás dessa pessoa,
a gente não tem mais headhunters aí, então a gente usa essa plataforma que faz um cruzamento do perfil necessário e já traz para a gente aqui as entrevistas, né? Então, por que isso é bom? Porque, primeiro, você vai saber como que o mercado está em relação ao seu time interno. Então, você consegue dosar se seu time está acima da média, está abaixo da média, o que tem que ser melhorado ou não em relação ao mercado. E outra porque você, como empresário, você não pode ficar na mão da sua equipe, dependendo de uma pessoa ou de algumas pessoas-chave. Se uma pessoa sair, por exemplo, você ficar defasado em algum setor. Então, você tendo já sempre essa rotina de muitas entrevistas, sempre tendo o seu banco de talentos atualizado, é muito natural essa troca. E aí você não fica preso, não fica amarrado. Uma dica que eu dou para os empresários. João, uma dica em 1 minuto. Aqui dentro da Yanai eu sou conhecido como o cara das expressões, né? Eu morei muito tempo em BH, então eu acabei pegando esse mineirês aí, eu tenho expressão para tudo, tá? Mas uma que me marcou muito, eu aprendi lá atrás, um dos grandes diretores que foi meu líder e meu mentor durante muito tempo, é uma frase simples, mas que vai entrar na essência para todo mundo que está trabalhando e querendo fazer entrega, seja como empreendedor, seja como funcionário, como colaborador, parceiro e até como fornecedor, tá? Não aceite o não como resposta quando o não te atende. Então, esse espírito de ir atrás de um pouquinho mais, de vamos ser um pouquinho mais curioso, um pouquinho mais aprendiz, o fornecedor, dá para entregar tal data? Não dá. Essa postura de simplesmente devolver, o cara falou que não dá. Não, vai mais a fundo, tenta um pouquinho mais. Você já tentou falar de outro jeito? Será que não tem uma outra forma? Pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que isso, na ponta, o nosso cliente enxerga isso. É uma insatisfação com aquele momento de falar, não, peraí, tem que dar um jeito. Não é possível que a gente não vai conseguir, né? Seja se planejando antes, seja arrumando uma outra forma, pensando de forma disruptiva, palavra que está muito na moda aí, mas acho que é uma essência que a gente coloca no nosso dia a dia para a nossa equipe aqui e tem funcionado muito bem e tem dado resultado na nossa operação. É isso, pessoal. Foi bom demais a conversa, Guilherme. Gostou de mais uma gravação? Pô, sensacional. Acho que foi uma aula aí de empreendedorismo e uma história muito bacana aí, né? Começaram do zero mesmo o negócio e hoje estão uma empresa de 20 obras simultâneas, para mais de 20 obras crescendo. Várias lições, várias dicas aí. Muito bom, pessoal. Só agradecer mesmo a vocês terem participado, né? Agradecer a parceria aí desde 2021 com a gente também. Estamos crescendo junto, né? A gente fala que a gente vai evoluindo junto e muito bom. Parabéns. Parabéns pela história e pela trajetória. Marcelo, João, muito obrigada mais uma vez aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Gostamos, foi muito bom compartilhar com vocês aqui nossa história. Parece que é um filme que passa na nossa cabeça, né? Lembrando de tantos perrengues que a gente passou aí e relembra como que fez, né? Tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? Onde a gente está hoje. E não é onde a gente quer ficar ainda, né? A gente quer crescer muito mais. Mas foi muito bom. É uma honra, um prazer participar com vocês aí, que estão à frente como parceiros. Eu acho que a reflexão, com base nas respostas, traz muito do nosso propósito, do porquê que a gente não desistiu. Até a gente estava discutindo mais cedo, né? Uma das possíveis perguntas que a gente pensou em responder. Vocês já pensaram em desistir alguma vez? Pô, muitas vezes o empreendedor no Brasil encara vários desafios, que tem hora que você fala, não é possível, não tem saída, mas quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e lembra do nosso propósito, a gente fala, não, dá para continuar, temos que continuar, tem muita gente que depende e a gente lida com um sonho na ponta. Eu acho que vocês, à frente do Mais Controle, também têm isso. Vocês estão lidando com muitos, seja no mundo predial, seja no mundo residencial, mas essas obras estão sempre envolvendo um peso muito grande, um sonho de uma família, independente se Minha Casa Minha Vida ou Alto Padrão, a gente vai sempre precisar desse apoio, desse suporte, não só com vocês, como várias outras redes de parceiros aí que fazem toda a diferença no nosso trabalho. E eu acho que dentro do que você falou, João, eu acho muito importante, né, a gente ter esses momentos de olhar para trás, né, e ver o tanto que a gente andou, o tanto que a gente construiu, o tanto que a gente está melhorando, né, então porque às vezes naturalmente a gente está sempre olhando para frente, é importante, tem que olhar para frente mesmo. Mas, eventualmente, ali a gente tem que fazer essas pausas. A rotina, a operação engole, né? Então, esse momento de você ter a pausa, para você refletir, pensar, olhar. Né? Celebrar com o time, com a equipe. Então, assim, aqui no Mais Controle a gente faz isso no final do ano, 2 vezes por ano a gente reúne todo o time, mas no final do ano é um momento que a gente traz essa reflexão aí também e comemora, né? Que é importante.
Perfeito. Olhar para trás, ver tudo que a gente avançou e para a gente poder olhar para frente e continuar seguindo. Que essa parceria continue por muitos e muitos anos. Essa semana eu mandei o link para um amigo que pediu indicação de sistema. Eu falei, tá aqui, tá na mão. Segue o link. Maravilha. Agradecer. Um gancho legal aí que não sei se o pessoal que assistiu inteiro o podcast é que em 2021 foi quando eu fiz a migração para contrato de administração e foi quando a gente começou a parceria com Mais Controle. Foi quando eu quis ter um processo melhor de controle e apresentação para os clientes em relação à gestão em si. Não queria só mostrar em planilha, né? Então, casou ali esse time. E uma coisa legal também de falar, viu? Eu falei lá no começo que eu queria começar incorporando, né? Então, até para fechar esse ciclo da história. Eu comecei incorporando, meu projeto não aprovava nunca, e a gente começou toda essa história da Yanai gestão. O João entrou aí junto com a gente, mas ontem foi a assembleia de instalação de condomínio do meu primeiro lançamento de incorporação. Então, realmente, eu consegui aprovar o projeto, consegui lançar, foi um sucesso de vendas, vendido 120 unidades em 2 dias, e ontem foi a assembleia de instalação do condomínio. Então, simbólico esse fechamento de ciclo ali do meu primeiro lançamento, realmente consegui realizá-lo. Parabéns, pessoal. Bom, Marcelo também, te conhecia em 2021, né? Marcelo também não aceitava não como resposta, tá, João? Marcelo tava sempre ali. Laila, eu falava, não, Marcelo, não dá. Não, esse é pilar cultural nosso, tá vendo, né? Tem que dar. E o Guilherme, vem cá, porque a gente tem o Marcelo que tem que dar. E aí a gente tava sempre conversando ali, todo mundo, né? E a gente também teve muitos insights positivos aqui com contato, com feedback de vocês também. Então, nossa relação sempre foi muito boa aqui, né? Essa parceria sempre foi muito boa, que a gente também cresceu muito com esse contato que a gente tinha com vocês, com esse... o não aceitar os nãos, né? A gente também conseguiu evoluir bastante com isso. Gostei demais de ouvir um pouco mais a história de vocês. Hoje, pessoal, a gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre os desafios, várias dicas, visão aí de mercado. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cast. E se você nos ouviu até aqui, gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast, compartilha com seus colegas interessados no mercado da construção, que isso nos ajuda a levar mais conhecimento a ainda mais profissionais. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e mais temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!